Livro do profeta Jeremias, no capítulo 50. Jeremias, no capítulo 50, daremos início à leitura no verso 14. Jeremias 50, verso 14, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Preparai-vos para cercar Babilônia. Todos os que armais arcos, atirai-lhe. Não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a. Ela já se submeteu, caíram seus fundamentos, estão derribados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, como ela fez, fazei-lhe. Arrancai da Babilônia aquele que semeia e aquele que leva a foice no tempo da cega. Por causa da espada aflitiva, virar-se-á cada um para o seu povo e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel. Os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria, e por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que visitarei o rei da Babilônia e a sua terra, como visitei o rei da Assíria. E farei tornar Israel para a sua morada, e pastará no Carmelo e em Baçã, e fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel, e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os que eu deixar de resto. Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, esse capítulo ele é extenso. Fica o convite para que possamos examinar as Escrituras, cada um de nós, nas nossas casas. E essa é a palavra que o Senhor tem nos despertado nesta noite. Uma profecia do profeta Jeremias anunciando o que haveria de acontecer com a Babilônia. Babilônia, que nesta época era uma terra, era uma cidade grande, diz os historiadores que era, nesse tempo, a maior cidade do mundo. Uma cidade poderosa, uma cidade forte, e que Deus se usou dos governantes desta terra num tempo de grande perturbação, idolatria, descaminhos do povo de Israel, do povo de Judá. O Senhor permitiu que essa terra da Babilônia fosse até o povo israelense, os israelitas, e tomassem, saqueassem, sequestrassem, matassem o povo conforme eles quisessem e levassem o que restava como cativos, como prisioneiros, como vassalos para a terra da Babilônia. E nesse tempo que o povo ficou em cativeiro, nesse tempo que o povo ficou submisso à Babilônia, muitas pessoas nasceram, cresceram, muitas morreram. E teve pessoas que ali estavam, que não sabia, não conseguia entender ou não conseguia experimentar, nem que fosse em pensamento, como era ser uma pessoa livre. Porque ele nasceu num ambiente de prisão, ele nasceu num ambiente hostil, e ele cresceu, constituiu família, e para ele tecnicamente estava normal. Mas chegou um tempo, irmãos,
que o Senhor que permitiu que o povo da Babilônia fizesse mal, chegou o tempo de o Senhor ir lá e resgatar o povo de Israel. E aqui essa profecia que nós lemos do profeta Jeremias narra o que vai acontecer com o rei Ciro o persa. Ele destruirá a Babilônia e dará condição para que o povo de Israel possa retornar para a sua terra. Então essa profecia, ela acontece no momento da história e depois, um pouco à frente, nós já podemos analisar os feitos do Senhor. A palavra do Senhor hoje vem para te anunciar o que haverá de acontecer na tua vida, e por essa palavra sentimos confirmado por Deus para te profetizar que a tua história mudará ainda por esses dias e você já contará os feitos do Senhor. Irmãos, o povo que nasceu em cativeiro, esse povo não tinha pecado. Pelo menos eles não carregavam o pecado que originou a privação. Mas eles pagaram um preço por ser da herança, por ser sangue, por ser da dinastia. Tem nesta igreja, na internet nos acompanhando, sabe o Senhor onde está, pessoas que vivem carregando as marcas do passado da tua geração, da tua família. E você paga um preço de enfermidade, paga um preço de privação, paga um preço de derrota, mas hoje o Senhor coloca um ponto final na tua história. Assim como o Senhor perdoou o povo de Israel, está escrito aqui, nós encerramos no verso 20, que se naqueles dias, quando o povo de Israel voltasse para Judá, buscar-se-ia a maldade do povo, mas não seria achada. E por que não seria achada? Porque o Senhor haveria de ter perdoado. Quando o Senhor perdoa, ainda que exista alguma mancha, está zerada a conta. E hoje o Senhor está falando com alguém nessa congregação que a sua conta foi zerada pelo sacrifício da cruz. E o que você carrega, um costume, uma acomodação na derrota, hoje o Senhor está mudando o cativeiro de alguém nessa igreja. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, irmãos. Uma palavra que começou a leitura fazendo uma convocação ao povo que todos pudessem usar flechas, todos os arqueiros pudessem usar suas armas para destruir a Babilônia. Hoje o Senhor nos convocou no início desse culto para orarmos uns pelos outros, mesmo que nós não nos conheçamos. Porque nós, fazendo a nossa parte, trabalhando no Evangelho de Jesus Cristo, trabalhando em buscar sempre uma comunhão, nós seremos flecha que atingirá o coração daquele que precisa ser alcançado por Jesus Cristo. Nós seremos armas poderosas que fará com que seja aniquilada a obra do inimigo. Nós cantamos um hino há pouco que o mal tenta fazer com aqueles que são escolhidos do Senhor como um despojo. O mal nos tenta todos os dias para tirarmos da comunhão, para tirar-nos do caminho do Senhor, para tirar-nos, irmãos, de um caminho que conduz à salvação, para colocar a nossa vida em derrota. Mas o Senhor repreende esse espírito nessa noite por essa palavra. Creia nessa palavra, que essa palavra haverá de limpar a tua casa, limpar as tuas vestes, limpará o meu caminho, limpará o teu caminho. O que não funciona vai funcionar por essa palavra. Ah, mas o meu avô, o meu bisavô,
o meu tataravô, a minha descendência tem uma marca lá de injustiça, tem uma marca lá de pecado. Hoje o Senhor rasga o plano da tua vida. Começa tudo novo. Você será lembrado das próximas gerações pela bênção e pela misericórdia de Deus sobre a tua casa. Você crê nessa palavra? Ainda que você tenha entrado nessa igreja ou esteja recebendo a programação desse culto pela primeira vez, você não tenha uma facilidade de entender o que está acontecendo, essa palavra vai invadir o teu coração. Essa palavra vai invadir a tua mente e ela fará obras, prodígios e maravilhas na tua casa. Recebamos essa palavra como vinda de Deus, meus irmãos, e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Irmão João Marcos, vem à frente agradecer o culto por nós.